como se as causas primeiras não fossem a completude absoluta. Portanto, talvez possa haver um milagre reconhecido, um milagre obrigatoriamente maduro, esforçado, a reconciliação possível posterior ao comer do fruto. Não precisamos de artifícios para manter o insondável em chamas. As causas primeiras não são nossas. Isto é dito logo ao início do capítulo. A nós pertence-nos o vazio delas, a técnica das causas segundas, a destruição. Chafurdar no caos aplicando tecnicamente cada bomba que se planta. Subvertemos sempre o espanto original quando cristalizamos ideias. Designamos esses cristais por normas, nomes, textos, reflexões. Uma ideia concretizada limita-se e sujeita-se aos limites próprios dos conceitos. Uma norma, por exemplo, é uma resposta. E enquanto resposta que é, possui os vícios humanos e das respostas, da incompletude e do facilitismo. Mas a norma e o nome nascem da necessidade. Necessidade que nasce de um contrato. O contrato de se ser homem em aliança. Ainda ninguém tinha comido o fruto mau e já o homem nomeava as aves, os animais aquáticos e os selvagens. A partir desse momento, cada um deles deixara automaticamente de poder ser todos os outros. Por se tratar de um pensamento noturno, este texto é de tão difícil compreensão. Em nenhum momento ele é ideológico, não exige, não leciona, não reclama. Mas a interrogação tem natureza de obscuridade e a sociedade tacitamente contratualizada tem de persistir. E por isso, tudo o que pareça da natureza da interrogação e seja importante para a subsistência tem de, ainda que momentânea e temporalmente, ser convertido em pergunta, em técnica, em alimento, pronto a usar e a reciclar até se poder algo mais. Nisto, Virgílio Ferreira é certeiro quando refere que necessitamos disto para que a ordem inteligível governe o mundo e a nós. Com esse contrato de sociedade, dominamos o reino das sombras. A verticalidade da interrogação desemboca em Deus, ou nas causas primeiras. Deus transcendente e vertical. E o homem, que se vai curvando, porque Deus, a existir, estará obrigatoriamente num outro plano, precisou de contratualizar um modo de viver sem ele. E das perguntas que se geraram, nasceram as leis e nasceram as regras de conveniência. E o que se vai esquecendo, esquecido fica. E o homem continua a comer, a dormir, a relacionar-se e a multiplicar-se. Por vezes, em cada uma dessas tarefas por executar, há de sentir coisas maiores, que o primeiro homem também comeu, que a dormir, Sansão perdeu a força e que o instinto de multiplicação, de tantas formas prescrito, terá originado a queda de David, o mesmo rei que matara um gigante numa queda. Este é um texto humilde, em que Virgílio Ferreira demonstra o desespero moderado do cansaço de uma história que é a nossa, que não conseguiu responder às interrogações, mas porque elas não podem ser respondidas, porque estão num diferente plano. E o homem, conhecendo a possibilidade da distinção de planos da realidade, sente que o metafísico é longínquo, mas alcançável, porque existe. O cérebro humano não parece preparado para aceitar a incompreensão eterna de algo que existe, ou pode existir. O fascínio da sombra, que muitos autores utilizaram para teorizar o pecado original, catalisa o pensamento de Ferreira, que na iminência da loucura, que é colocar em causa tudo e os seus fundamentos, escolhe a lucidez. O homem nomeou as pedras, carregou as pedras, mas não as criou. Só quem as tenha criado saberá a sua finalidade última. O que é a justiça? O que é que pode ser a justiça? Das duas uma, ou a justiça será divina e então nunca saberemos qual é a sua finalidade última, porque não a criámos e a finalidade está nas mãos de quem projetou. Ou então a justiça é uma coisa dos homens, e sendo uma coisa dos homens, não havendo uma hierarquia entre homens, a justiça será exatamente aquilo que é hoje. Porque o último conceito de justiça há de ter revogado todos os que estavam para trás, até à causa primeira do conceito que teria sido absolutamente humana, talvez quando o primeiro homem se sentiu traído pelo primeiro amigo. Com isto eu não acredito que o binómio pergunta-resposta seja uma fragilidade, uma escravatura do sangue, como escreve Virgílio. Até porque nessa cela, na cela desse binómio, ninguém fica em permanência perante a imposição frequente do mistério. No último filme de James Gray,
The Lost City of Zet, o explorador, prestes a desaparecer sem rastro num ritual antigo no Amazonas, constata ao filho o que nos parece óbvio. So much of life is mystery. Sem terem noção do que se vai passar, os dois submetem-se àquela fatalidade. A nós, não nos é concedido que espreitemos os momentos que se sigam. A resignação pode não ser mais do que a beleza da aceitação. Curvarmos-nos perante o mistério. É interessante ver que Virgílio Ferreira escreve que até hoje toda a sabedoria humana não consegue chegar a mais do que algo apenas fabricável. Escreve isto em 69, passados centenas de milhares de anos da espécie humana existir. 50 anos depois estamos na mesma, porque ainda esta semana António Lobo Antunes, na sua visita ao Palácio de Belém, disse que o que me continua a seduzir é a quantidade de mistério à nossa volta. Tudo é mágico. Citação de António Lobo Antunes. Parece-me que se Lobo Antunes precisa do mistério para se sentir seduzido, então nós devemos tentar preservar o mistério porque precisamos dos livros de Lobo Antunes. Toda esta conversa talvez só faça sentido se tudo isto e o desespero que lhe subjaz, tudo o que está subjacente ao texto de Virgílio Ferreira, não for, até porque, como disse, pensei no Gênesis em todos os momentos da minha leitura, se tudo isto não for a dor de uma traição ou de um pecado cometido noutro tempo, violação de uma lei estrita. Porque, apesar do Gênesis ter sido a criação, temos uma ideia de novo mundo que surge em paralelo com a vinda de Deus à Terra. E nessa história, no final, há um galo que canta. E todos sabemos que há um galo que canta. Todo o texto de Virgílio Ferreira surge, ou talvez em termos ficcionais surge, porque ouvindo um galo cantar, Virgílio Ferreira espera que outros galos lhe cantem em resposta. E os outros galos não cantam. E então aí, Virgílio Ferreira começa a escrever este texto e chega aos limites da loucura, ao último ponto em que pôde retroceder e escolher a lucidez. E eu lembro-me como no Novo Testamento, por vezes os galos cantam para lembrar o homem dos seus demónios. Foi isto que eu pensei. Obrigado. 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 Qual das minhas... Foi uma belíssima reflexão. Teresa, queres... Se fazemos uma espécie de... Bem, a Teresa é atriz e estudou durante algum tempo jornalismo, não foi? Pouco tempo. Mas pronto, de qualquer forma, esta é a Teresa. Sou atriz e quadrica. Saber como é que as coisas acontecem e aquilo que é esperado. Ou seja, é-me lançado um desafio, eu vou responder escrevendo qualquer coisa sobre que, enfim, possa transmitir-vos aquilo que me ocorreu, o meu pensamento, aquilo que senti, etc. Esta não foi a minha pulsão. A minha pulsão foi a da desordem, porque fiquei profundamente consternada com o que li, porque o texto embateu num lugar em mim, provavelmente, às vezes adormecido, outras vezes mais desperto, mas que eu acho que se vai adormecendo com o passar do tempo. A tendência é adormecer-se e de repente o texto veio chocalhá-lo e acordá-lo e eu tive que o retrair para dizer não, deixa-me lá escrever uma coisa e começar a ordená-la. E então o que acontece com aquilo que eu escrevi é que, à semelhança daquilo que é a pergunta e a interrogação para Virgílio Ferreira, a pergunta alude à ordem e a interrogação ao caos e à desordem e àquilo que é insondável, o que acontece no meu texto é que o início é bem educado e ordenado e depois, porque achei que era a coisa mais honesta a fazer, é mal educado e caótico. Uma resposta, um comentário, uma reflexão, más escolhas. Má escolha de palavras. Más escolhas e ainda assim começar este texto com estes termos,
nossos desde que nos lembramos de sermos nós e com os quais designamos a grande relação inevitável que desde o primeiro olhar estabelecemos com o nosso entorno, a da interpretação do que nos rodeia e a da curiosidade, a da necessidade de atribuição de sentidos a tudo que, ao fim e ao cabo, nos confirma a única certeza que carregamos connosco. Estamos vivos, existimos e contemos em nós uma infinidade de perguntas e de respostas. Esta existência consciente, capaz de produzir pensamento, único traço distintivo entre nós e o restante mundo animal, e digo incluindo-nos neste grupo intencionalmente, cheia de alegria, por acreditar que é a nossa natureza animal que prevalece acima de qualquer outra forma de inteligência, por mais que milhares de anos estejam descritos nos livros de história como um caminho no sentido da civilização, e a evolução seja a palavra de ordem quando se comparam modos de estar em sociedade ao longo dos tempos, esta existência consciente é a pedra de toque de toda a discussão que possa gerar este texto ímpar de Virgílio Ferreira. O pensamento, a possibilidade de questionamento, o motor dos avanços do homem no sentido de dito aperfeiçoamento da espécie, esse lugar que não sabemos o que é, mas que cegamente nos vamos convencendo de estar cada vez mais perto. Sendo assim, o que se esperaria perante um desafio como este, potencialmente tão difícil e rico, que é o de pensar sobre estas palavras de Virgílio Ferreira, senão um pensamento que daí adviesse e que fosse ele próprio um avanço em relação ao que o autor propôs, à problemática que levantou. Esperar-se-ia como esperamos qualquer obstáculo, e aqui o obstáculo surge apenas como lugar que gera esforço e transmutação em quem com ele se confronta. Esperar-se-ia que este fosse ultrapassado, entendido, superado. O obstáculo, o desafio, a pergunta, como o autor diz no maravilhoso texto que nos foi apresentado, está do lado do problema a resolver, do desconhecido que se pode deslindar. Assim, o repto que nos foi lançado pode naturalmente ser visto como uma pergunta que nos é dirigida, um pedido de reflexão e de entendimento com o alcance possível sobre o pensamento ímpar e moderno de Virgílio Ferreira, acerca desse lugar de consciência que é o nosso e que permite que façamos todas as perguntas, haverá alguma que ainda não tenha sido feita, e que nos interroguemos. Contudo, depois de lidas as palavras, uma e outra vez, fica uma espécie de formigueiro nas mãos e na língua, e tenho noção da mudança de discurso que aqui acabo de fazer e de como, sem aviso, arrasto este palavreado sério para o território das coisas mais comezinhas do corpo. E sinto que perante semelhante estímulo, tamanha interrogação, não é possível ignorar a comichão e remeter-me ao campo da explanação, do sentido, da organização para falar desta interrogação. Sim, é da interrogação que isto se trata, porque sobre as perguntas está tudo mais ou menos dito. Podemos formulá-las aqui e agora, aos milhares, e no instante seguinte, obter muitas respostas no Google dos nossos browsers do telemóvel. Mas a interrogação, esse questionamento que vive do lado do insondável, como diz o autor, que se desenvolve na vertical porque aponta à profundeza, ao que não é palpável, que não se vê e não sabemos se sequer existe. Essa inquietação que nada encontra, porque nada procura, senão a manutenção da sua própria existência enquanto formigueiro, enquanto olhar arregalado sobre o que não abarcamos, essa pode ser aqui alvo de alguma contemplação. É por isso que resposta, comentário, reflexão são más escolhas, quando me ocorre reagir a esta feliz provocação que me foi dirigida. Más escolhas, porque se a pergunta alude à ordem e à arrumação, à necessidade de engavetamento de tudo o que tivemos que dominar para podermos avançar, apaziguadamente pela vida fora, seguros de algum saber, de alguma força, de alguma inteligência, a interrogação, por sua vez, está do lado do caos, das derradeiras questões sem resposta, que são, no fundo, sempre as mesmas, desde que nos lembramos de existir. A morte, Deus, o amor, a solidão, quem nos trouxe, quem nos leva, e por aí fora. Mas escolhas porque se a interrogação é um mergulho no caos, nesse escuro claro sem fim que quanto mais interroga, mais quer interrogar e mais inquietação sente, a resposta, e esta palavra continua a ser uma má escolha, a este desafio só pode ser também interrogação. Como tal, talvez seja importante, antes de chegar a ela, dizer que depois de várias leituras, eu já tinha dito isto, desculpem, dizer que depois de várias leituras pensei que é através da arte, da criação, que a interrogação pode tomar forma. No outro dia uma poeta dizia não saber porque escrevia, mas acreditar que em grande parte era movida pelo amor e que uma porção desse impulso se deveria, com certeza, a qualquer coisa de inexplicável, que eu acho que ela teve pudor de chamar de dom ou vocação. Mas ainda assim, que não sabia explicar totalmente porquê. Porquê é que escrevia? Não sabia a resposta. Como se explica
o quadro de Kandinsky, ou do pintor cego que nunca viu cor nem forma, cuja imaginação está lá, intacta, nunca adulterada pela imagem deste mundo que conhecemos. Como se explica O Monte dos Vendavais, de Emily Bronte, uma história de amor inesquecível, escrita por uma mulher no isolamento, que ao que parece nunca viveu nenhuma relação. Como se explica o Café Müller, da Pina Bausch, ou a Nona Sinfonia de Beethoven, que ele compôs já completamente surdo, ou os diversos heterónimos de Pessoa. Mas mais do que o resultado, a obra, que está aí para nos podermos maravilhar de espanto, como se explica a pulsão, a necessidade de, sobre o mundo, pousar um olhar que já carrega em si uma dúvida, um questionamento profundo que nos diz: não me chega o que vejo, por isso transmuto o que vejo. Como se explica a pulsão criadora, se não dizendo que ela é em si a manifestação da interrogação? O que é este texto de Virgílio senão a manifestação da interrogação? Quando decide pôr por palavras que somos reféns do legado pergunta-resposta que orienta o nosso mundo palpável e que, por isso, pouco valorizamos o mistério e o oculto. E se essa pulsão é verdadeira, se essa pulsão é formigueiro nas mãos e na língua, quando confrontada com este texto, não devo eu deixá-la existir. Não é mais honesto, mesmo que esta palavra pertença à ordem que nos rege, a honestidade, não é mais honesto embater com violência nestas palavras de Virgílio Ferreira e verter sobre elas o meu formigueiro? Responder-lhe não com um pensamento organizado, como estou a fazer, mas com manifestação livre, dentro do possível, sincera, dentro do possível, bruta, dentro do possível desta pulsão, desta interrogação que este repto gerou. Eu julgo que é. Será papo, com certeza, mas é assim que soa. Mastro imenso, aludindo aos céus, tempestade a rasgar negro de azul, início da ignição, máquina eterna de bater o tempo, hora da escuta, sai lá dessa posição, endireita às costas, escritor, poeta, artesão, merda do século passado, a que cheira o teu caldeirão, bosque densíssimo onde perder a saia, águas profundas de inundar cabeças. 45 monges não se fazem essa pergunta e, no entanto, um homem de enxada na mão fala em surdina. Comboio suspenso no ar, baralha lá tudo outra vez para voltar a dar. Velho barrigudo a boiar em álcool, portadas da casa antiga escancaradas de par em par, alentejo caiado de branco, postal amarelecido de um país, descobrimentos do avesso, lançar o barco ao mar de dentro, içar as velas, mão ensanguentada, agarrada à proa, tiro de revólver no peito da instituição, mocha adolescente no festival de verão, demónio urdindo a nossa falta de imaginação, campo a céu aberto na memória, café da manhã da minha mãe, pão, mel, leite, camisa de dormir a riscar madeira, rasgão o tecido por onde entrassem todos, dobradiça no espírito que chiasse, silvo tão alto que rebentasse tímpanos, coro de meninos a invocar espíritos, mapa escrito a giz, família em debandada Europa fora, filósofo francês de bigode ao alto, reis e rainhas a escorregarem monte abaixo, pastores, pastorzinhos que soltassem de uma vez o rebanho, verde musgo, verde alface, verde óleo, tanto um verde, pernas bambas a tentar dançar, homem negro a perder de vista, ponte de aço até à raiz, procura funda pela luz, gritar tão alto que ninguém acuda, rebentar a regra com pistola de brincar, estilhaços de manual de instrução, com o que restasse cozinhar uma sopa, servir a refeição em tigela de barro, enquanto isso, lá do outro lado, idiotas a abanar o leque da resignação, bibliotecas mergulhadas em silêncio, uma guitarra elétrica de acordar autores mortos, um ribombar de massa cinzenta em apuros, 70.800 mulheres a fazerem tranças à história da vida privada, portão de ferro a fechar-se à nossa chegada, um par de binóculos no mochilão, doença de estar inquieto, de dor nas cruzes, de falta de ar, de crise existencial na vertical, de medo de envelhecer, de odiar a beleza porque me sirvo dela, doença da exatidão, pedir xarope de antónimos, bater claras em castelo de possibilidade, bater os pés a ver se passa, bater à porta a ver quem passa, um texto inteiro a segurar pelo pescoço, uma mão feita parágrafo a puxar uma língua, recordação difusa de um olhar novo, muitas setas lançadas à morte, oh, tantas setas lançadas desta paragem de autocarro, motorista mordomo, motorista cinzento de reioada na mão, motorista de coluna em